O Jacó parecia um louco. Louco mesmo. O outro sujeito queria ir embora, ele agarrava de todo jeito e tentava puxar para o lado. E o sujeito queria ir embora, ele agarrava e puxava a roupa. O sujeito batia nele, empurrava ele, e ele se agarrava e depois conseguia grudar de novo no sujeito. E o sujeito era mais forte, que ele jogava ele no chão e ele vinha se arrastando e parecia um carrapato, subia de novo no outro. Era uma coisa assim de louco. Fala, Jacó ficou doido, a família estava do outro lado olhando assim de longe e ele lá naquela luta, do outro lado do ribeiro. E aquela briga, aquela encrenca, quem é aquele sujeito que está brigando com o Jacó e ele não larga o pé do sujeito? O nome de Jacó é ele agarra, não é? Ele estava agarrando e pegando e puxando e no fim Jacó vem, estrupiado, mancando. Uma dor, que nem a sua que você está sentindo agora, né? Mas era bem mais forte. Assim, uma dor terrível nas ancas, né? Especialmente no quadril. Ele vem assim e ele está contente. Mas com uma dor terrível, cara de contente, é louco mesmo, né? Bateu forte na cabeça o soco. Não, ele estava contente. Sabe o que aconteceu? Ele estava se esforçando para conseguir algo de Deus. Eu não sei como que ele entendeu, mas ele sabia que aquele homem lá era um emissário de Deus ou Deus, eu não sei. E ele não queria deixar o sujeito embora. No dia seguinte era o dia D da vida, ou talvez da morte do rapaz. E ele queria uma bênção de Deus de qualquer jeito. E o ser celeste queria ir embora, e ele não deixava. E no fim o ser celestial com a mão simplesmente, blum, soltou a coxa dele assim, ele ficou com o quadril para fora, assim, desarticulou completamente a perna dele. E assim mesmo ele conseguiu o que queria. Eu quero que me abençoe. Eu vou te abençoar. Não chama mais Jacó. Me agarrou bastante, mas não chama mais Jacó. Chama Israel. E ele voltou contente. Dor na coxa, tá bom, mas ele estava contente. Ele conseguiu. Sabe que é mais ou menos assim a devoção a Deus. Me pediram para falar sobre devoção a Deus. Deviam ter pedido talvez para outro, porque eu também preciso aprender muito sobre isso, francamente. Mas é isso, é uma luta. E acho que precisa de um pouco de dor. Mais importante na devoção a Deus do que qualquer atividade é a atitude. E é sobre essa questão da atitude que eu quero começar com essa ilustração do Jacó. E talvez desenvolver alguma coisa na Bíblia toda e chegar a algum momento e tentar entender como é que nós podemos ter uma devoção a Deus um pouco mais próxima daquilo que nós queremos ter e que Deus quer que nós tenhamos. Mas antes de entrar nesse ponto, lembra disso, por favor. É mais a atitude. Eu podia vir aqui e dizer, irmãos, se eu fôssemos judeus, diria, oração, esmola e jejum. Pronto, é a devoção judaica. O judeu é isso, que fala devoção, ele pensa em 3 pontos. Nós ocidentais, talvez, sei lá, não sei de onde vem, oração, estudo e meditação, não é isso que pensa? Fala de meditação, estudo e meditação é a devoção a Deus, é o que nós pensamos. Bom, talvez padrão meio grego, meio sei lá o que, de onde nós pegamos essas 3 ideias, mas faz sentido para nós, é assim que nós pensamos em meditação. Mas essas coisas da forma, da atividade, você pode pensar qual é a atividade de devoção que o Novo Testamento explica. Vai haver muita atividade, não é? Nós falamos, agora há pouco estávamos falando sobre devoção a Deus em todo momento da vida. Uma disponibilidade que torna a vida uma devoção a Deus. Mas, eu estou falando sobre atitude, não atividade. Porque as atividades são muitas. E nós podemos fazer muita atividade completamente devotados a Deus. Muita coisa. E, na verdade, Cristo veio santificar toda a nossa vida. Mas a minha tese aqui, o que eu quero colocar, e eu peço sua atenção, nós estamos com um horário chamado carne de pescoço, ou horário nananenê, que é o horário que todo mundo realmente quer dormir. Eu sei, eu também estou aqui pensando nisso. Mas, realmente, eu peço sua atenção, porque a minha tese nesse momento é uma ideia muito simples. Que outros oradores já se anteciparam aqui, desde o Newton, desde a primeira exortação, ele já tocou no assunto, depois o Rod também tocou, agora o Joe tocou também. Talvez todo mundo está pensando do mesmo jeito. Falei, que coisa, estamos pensando do mesmo jeito, ou estamos todos bebendo, sem dúvida, da mesma fonte, mas estamos pensando no ministério na mesma direção. Devoção a Deus é contemplar a graça. Agir com disciplina, mas confiar em Deus. Devoção a Deus é contemplar a graça, agir com disciplina, mas realmente, em última instância, confiar só em Deus. Deixa eu explicar para você com uma parábola. Eu gosto de parábolas. Lucas 18. Jesus contando uma parábola. Ele até explica por que contou esta.
Também propôs, versículo 9, desculpa, Lucas 18, 9. Também propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Conhece a parábola? Vamos ler de novo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, Jesus, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Devoção a Deus está aqui em 2 acepções. A primeira versão é a versão mais comum da devoção a Deus, baseada em atividades. É a do fariseu, versículos 11 e 12. O importante é fazer. O critério e a referência são os outros. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como este porcaria aqui, deste sujeito aqui. Ó Senhor, eu tenho atividades para contar para o Senhor que eu fiz hoje. Eu li tantas vezes, eu orei tantas horas, eu fiz tanto período de meditação. Eu tenho uma lista aqui dos meus feitos. Eu contabilizei os feitos, eu me comparei com os outros, eu sou bem melhor. Eu posso ver vários aqui que eu sou melhor que eles. Não vou olhar para os que são melhores que eu, mas eu posso ver vários que eu ultrapassei na minha devoção. Eu tenho uma série de coisas para dizer para o Senhor, Pai. Essa é a devoção do fariseu. Eu acho que essa devoção a que Paulo se refere, a que Saulo se refere, quando ele na sua vida podia falar da sua vida passada nesses termos. Deixa-me olhar aqui rapidamente. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais, Gálatas 1,14. Eu me avantajava, é isso, devoção baseada em atividade, você se compara com outros. E Paulo dizia, como bom fariseu, eu era melhor fariseu que os outros fariseus, eu era o fariseu dos fariseus, eu era melhor, eu era a pura nata, para quem lembra do termo, eu era a pura nata daqueles sujeitos. E aí, esse sujeito, esse fariseu, chega a dizer lá em Filipenses: eu era hebreu de hebreus, quanto ao zelo perseguidor da igreja, eu era o máximo. Eu até tinha feito uma exegese que provava que Jesus era maldito, porque foi pregado na cruz, e lá no Velho Testamento diz que quem está na cruz é condenado, é maldito. Então, eu provava pela Bíblia que esse Jesus não era o Cristo nada. Já até tinha bolado isso. Era um fariseu perigoso, mas a devoção era baseada em atividade. E sabe, cuidado, é contagioso. Isso aqui é contagioso. Nós podemos orar: ó Deus, graças a Deus porque somos cristãos, porque nós não somos como esse fariseu aqui da parábola. Desculpa, pegou, não é? Mas é isso, não é? É muito contagioso. Sabe que no 2º século escreveram um livro para instruir os novos cristãos, chamado Didaquê. E tem lá um capítulo sobre jejum. Quando vocês estiverem jejuando, não sejam os vossos jejuns como os dos hipócritas, como os judeus, né? Eles jejuam na segunda-feira e na quinta-feira. Vocês vão jejuar na quarta e na sexta. Mudou, não é? Que besteira. Um dia depois, então, ficou santo, mas no dia anterior era hipócrita. Não entendeu o espírito da coisa. Não é isso que Jesus falou sobre jejum não ser como dos hipócritas? Realmente Jesus falou de atitude, e eles estavam pensando em atividade. E mudar o dia já... É isso que não pode. É um legalismo. Por isso, nós todos queremos ter devoção a Deus. Eu quero ser devotado a Deus. Você quer, você está aqui, e o seu traseiro está doendo agora, porque você quer realmente. Você presta atenção na palavra, você valoriza a palavra, como o Joe falou, essa palavra é de Deus. Eu quero ouvir essa palavra. Então você se liberta do legalismo. Ele é perigosíssimo, ele vem quando a gente não percebe. E ele é tão perigoso porque ele nos cega, ele faz com que nós nos julguemos bons, a ponto de não reexaminarmos nossa postura, e nós ficamos nele. No versículo 13 dessa parábola, a qual retorno, o publicano, estando de pé, não ousava nem ao mesmo levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Bater no peito em público era coisa de mulher. Homem não fazia isso.
No mundo antigo não fazia. Esse homem aqui parece uma mulher. E realmente, o que ele está fazendo é chocante. A oração dele, não. Ele é um homem que tem a devoção baseada em atitudes. Vão mudar o comportamento dele. Não pense que ele vai voltar pro alfândega lá e começar a roubar tudo de novo. Ele está mudando esse homem. Mas esqueça, nós não estamos contando a continuidade da parábola. Jesus não contou a continuidade. Jesus pegou um momento. E esse momento caracteriza a devoção baseada numa atitude. Na atitude correta, na atitude certa de reconhecer o meu pecado e a minha necessidade perante Deus. A referência, o padrão, quando nós somos devotados a Deus desse jeito, sabe quem é o padrão? Não são os outros, porque eu sempre vou achar alguém pior que eu. A referência é Deus. E aí, eu sou menor do que isso aqui. Eu sou pequenininho. Eu não sou nada. Eu sou pecador, na verdade. E Senhor, faça propiciação por mim. Faça um sacrifício expiatório por mim. Faça o ritual por mim, porque eu sou pecador. Esse homem está pedindo a cruz, ele nem sabe. Na verdade, Jesus está pondo as palavras na parábola na boca do homem, não é? Esse homem está pedindo a cruz em linguagem teológica. Aqui, como eu citei o exemplo do Saulo fariseu, o exemplo também pode ser citado como o de Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 em diante, nós notamos as palavras dele que referendam o seu passado e também a sua disposição atual. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 em diante, nós lemos: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não fui, sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse homem está completamente apaixonado por Deus. Esse homem está completamente devotado a Deus. Toda vez que Paulo fala da sua interioridade, ele fala deste jeito. Ah, mas eu me lembro de Paulo se gabando. Vai ver no contexto. Ele se gaba assim com alguma coisa, assim, falando, eu estou sendo louco, vou agora usar um argumento como os meus inimigos fazem. Quando Paulo fala da sua interioridade, é sempre em termos que nós chamaríamos depreciativos. Sempre em termos, sou pecador. Sou, não fui, sou, o principal, sou eu. Ah, mas lá em 1 Coríntios ele diz, eu fui pecador, mas eu trabalhei mais que os outros. Sabe por que ele trabalhou mais que os outros? Jesus já explicou por que Paulo ia trabalhar mais que os outros. Uma vez uma mulher veio lavar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos e derramou perfume no pé. O fariseu olhou e falou, essa mulher pecadora que anda na cidade, aí nos pés do mestre? Que coisa! Jesus disse, Simão, tem uma coisa para falar para você. Disse a mestre, né? Disse a mestre, eu tinha um devedor que tinha 2 sujeitos que deviam para um homem. Um devia 50, outro devia 500. Ele perdoou os 2. Qual que você acha que vai gostar mais dele? Suponho que aquele que foi mais perdoado. Exatamente. Está vendo essa mulher? Entrei na tua casa, você não foi cortês comigo me dando o ósculo, nem lavando o meu pé, nem pondo óleo na minha cabeça, mas ela está fazendo tudo isso com os meus pés. Então, Simão, eu digo uma coisa para você. Essa mulher mostra muito amor. Se ela mostra muito amor, é resultado que ela foi muito perdoada. Agora, entre aspas, ou entre parênteses, Simão, você não mostrou amor nenhum. É bem provável que você não foi perdoado em nada. Olha, Simão, você está pior, hein? Está bem pior que ela. É por isso que Paulo trabalhou mais que os outros. Ele tinha mais pecado. Ele falou, olha, eu preciso me devotar muito mais a Deus. Não para ganhar a salvação, mas realmente, gente, eu não mereço nada. O perdão que Deus me deu foi tão grande, que se eu me ralar no chão, se eu me virar assim, um caco, uma porcaria por causa de Cristo, ainda estou devendo. É por isso que ele trabalhou mais que os outros. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, ele fala, trabalhei mais que os outros. Eu fui o pior, o último, não sou digno de ser chamado apóstolo, mas trabalhei mais que os outros. Porque ele está entrando no mesmo exemplo da mulher. Ele foi muito perdoado, então ele amou muito a Jesus. A devoção nasce aí.
Se nós pudermos ter a visão correta de quanto Deus nos perdoou, de quanto pecadores nós fomos e somos, nós vamos ter a noção correta de quanto devemos nos dedicar a Ele. Amém. E o tamanho da devoção a Deus vai ser medido por isso. É por isso que o profeta Isaías disse que devoção a Deus é estar com a boca queimada, com aquela tenaz que veio e purificou o pecado do rapaz. É por isso que o profeta Joel fala que não é roupa rasgada, é coração rasgado. É por isso que o profeta Miqueias diz, ande com Deus. É por isso que o profeta Oséias diz, eu não quero ritual, eu quero você. Deus quer a gente. Devoção a Deus. A gente encontra com Deus, se esforça, sai mancando, sai doendo, mas é tão bom. Tem um processo de dor, porque você tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer que nós não valemos nada. Mas contemplando o tamanho da graça, o tamanho do perdão, e entendendo o tamanho dele, o tamanho do amor pode começar a brotar em nós. É assim que a graça baseada no que Cristo fez vai gerar atitudes. Eu não vou aqui repetir o que tem que ser feito. Eu teria que falar de tudo que a Bíblia fala, porque tudo é devoção. Eu não vou falar de estudo, oração, meditação, porque isso é pouco. A vida inteira é pouco como devoção a Deus. Mas é a devoção que Deus espera de nós. Nossa vida toda, tudo. Não sobrou nada para nós. Tudo é dele. Não, as fórmulas, cuidado com as fórmulas, podem levar você a um legalismo. Sim, olhe a graça, tenha disciplina e confie em Deus. Vai ter que ter algumas coisas você vai ter que fazer. Você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que orar, você vai ter que meditar, você vai ter que pregar, você vai ter que visitar, Sim, mas veja, você pode fazer tudo isso e não ser devoção a Deus. É só o seu emprego, é só o teu serviço. E você não quer que seja isso. E como fazer essas coisas do jeito certo? Contempla a graça. Olha o tamanho do perdão que Deus deu. É por isso que devoção é muito mais ver o que Deus está fazendo do que o que nós estamos. Eu procurei na Bíblia o maior tamanho, a maior metáfora da fé. E eu encontrei que a maior coisa com a qual a fé foi comparada sempre foi um grão de mostarda. Sempre foi. E eu pensei, bom, eu vou encontrar uma coisa de grande fé. E Jesus sempre grão de mostarda. Eu nunca vi um grão de mostarda, mas deve ser menor do que o que eu posso ver aqui na minha mão. E eu sou míope, eu vejo com muita dificuldade, não é? Mas é muito pequeno. E por que é assim? Por que a fé é sempre do tamanho do grão de mostarda? Porque, na verdade, não depende do tamanho da fé. Depende do tamanho de Deus. É por isso que a nossa devoção depende muito mais de contemplar o que Deus está fazendo do que o que nós podemos fazer. Ela vai gerar uma atividade, alguém diria frenética, pode ser, mas ela é sempre baseada no que Deus faz. Deus sabe fazer muita coisa com grão de mostarda. Ele é especialista em transformar grãos de mostarda em árvores, em coisas grandes. Mas é confiando nele. Aí nós vamos ter devoção a Deus. Amém.